conosco nessa noite. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Então olhe para quem está pertinho de você, olhe para essa pessoa e diga: Deus vai falar com você nesta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Vamos ler o capítulo 2, versículo 19 adiante. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 19. Graças a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Se perceber que teu vizinho está sem a Bíblia, o vídeo ele vai ler com você. Vamos lá. Segundo Reis 2. Vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Vamos lá. 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas. Não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, santas aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu lhe tinha dito. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tremendo. Nesta noite, estamos aqui reunidos, congregados, com o propósito único de sermos abençoados. Venha falar aos nossos corações, revela a palavra ao coração de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Desocupa a sua mão, aplaude o Senhor bem forte para o dia. Graças a Deus. A palavra que nós acabamos de ler fala de um profeta muito especial. O nome dele é Eliseu. Eliseu vem depois do profeta Elias. Tanto Elias como Eliseu, eles foram muito importantes para a nação de Israel, porém não foram escritores, não foram autores, não deixaram registros. Nós não temos um livro desses profetas, nós não temos nada escrito por eles. Nós temos algumas narrativas que falam sobre eles, mas eles são profetas importantes e talvez Elias seja o mais influente, porém Eliseu, ele foi o seu sucessor. E como seu sucessor, diz a Bíblia, que no momento da partida de Elias, que foi levado por Deus em um redemoinho, uma carruagem de fogo, diz a Bíblia que ele pede a porção dobrada do Espírito Santo. Ele fala: olha, eu quero desta unção que está sobre a tua vida, eu também quero ela na minha vida. Mas eu sou ousado, porque eu quero essa mesma unção em porção dobrada sobre a minha vida. Foi ousado. Quem concorda, diga amém. Ousado. Ele tinha um desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele tinha um desejo de ser usado por Deus. E ele fala: da mesma unção que Deus usa na tua vida, eu quero que Ele me use também. Mas eu quero que essa unção ela seja dobrada na minha vida. E Elias olha para ele e fala assim: bom, você me pediu uma coisa difícil. Porém, se no momento que eu for levado por Deus, se você me ver, se você conseguir me contemplar nesse momento, da unção que está sobre a minha vida, ela estará sobre ti em porção dobrada. E ocorre que ele é levado por Deus, o profeta Elias. E quando ele é levado por Deus, diz a Bíblia que a sua capa lá cai. Eliseu viu aquela cena, viu tudo aquilo, sua capa cai. E quando ele pega aquela capa, a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias deitou sobre ele, veio sobre ele. E ele começa a viver
uma nova vida naquele instante. Você sabe que a presença de Deus, ela muda a pessoa, desde o semblante, a mente, as atitudes. A presença de Deus é capaz de mudar totalmente uma pessoa. Eu acredito na regeneração de um dependente químico. Eu acredito na transformação de uma pessoa independente da vida que ela teve no passado. Eu acredito. E acredito principalmente que quando a pessoa ela tem um encontro verdadeiro com Deus, a história da sua vida é mudada. Não importa se no passado teve uma vida de pecado, não importa se no passado teve uma vida de prostituição, não importa se no passado teve uma vida de mentira, não importa se no passado teve uma vida de vício. Eu acredito que quando o Espírito de Deus desce sobre essa pessoa, repousa sobre essa pessoa ela é totalmente transformada, regenerada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Eu quero nessa noite profetizar que o Espírito Santo vai descer na minha vida e na tua vida, vai descer na vida daqueles que nós estamos orando, e vai ocorrer mudanças radicais em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão, glorifica e exalte a Deus essa noite. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, queridos? Amém? Deixa eu tentar ser o mais rápido possível aqui. Ele recebe a expansão, daí em diante muda tudo. Daí em diante ele era um outro Eliseu. Continuava com o mesmo aspecto físico, careca, ele era calvo. Faço parte desse grupo, né? Era careca, era mal-humorado. Eliseu era mal-humorado. Ele era mal-humorado. E a unção de Deus na vida dele vem de uma forma tremenda. Ele recebe aquela capa e a primeira coisa que ele vê é o Rio Jordão. Quando ele se depara com o Rio Jordão, ele fala assim: eu quero ver se realmente a unção está na minha vida. Ele pega aquela capa dele, tira, ele fala assim: Senhor, se verdadeiramente essa unção veio na minha vida, eu quero ver o milagre acontecer agora, Senhor. Ele olha para o rio, olha para a capa, e ele bate com a capa no rio. Sabe o chicote que você dá aquela chicotada? Ele pega a capa e bate com a capa no rio. Quando ele bate com a capa no rio, sabe que o rio para, irmãos, e a terra fica seca. Ele atravessa para outros lados do rio. Isso foi no Jordão. E ele sai daí e ele vai para um outro lugar. Diz a Bíblia que por onde ele vai passando, Deus vai mostrando o que estava com ele. Até que nós chegamos nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, que está em 2 Reis. Olha o que diz aqui, no versículo 19. Os homens daquela cidade disseram a Eliseu: essa cidade ela é boa, é próspera, é uma cidade agradável, porém, as águas dessa cidade, as águas não são boas. As águas dessa cidade são águas amargas. Quem entendeu, diga amém. Ele chega em um determinado lugar, queridos. Era uma terra bonita. E aqui eu já entro na minha pregação. Era uma cidade bonita, com certeza bem localizada, com certeza com vários comércios. Era uma cidade boa, mas as águas não eram boas. Existia um porém naquela cidade, porque não adiantava a terra ser boa e a água ser estéril. Porque uma cidade que não tem água é uma cidade que vai falir, é uma cidade que vai ter problemas. Quem concorda, diga amém. Era um porém que existia, e era um porém que ia trazer problemas futuros para aquela cidade. E eu comecei a entrar nesse texto, eu comecei a me aprofundar nesse texto, cavar esse texto. Comecei a entender que na nossa vida nós podemos ter
várias coisas bem resolvidas na nossa vida, mas se existir um porém, tudo pode ser perdido. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. A nossa vida, ela pode ser como esta cidade aqui, mas se tiver um porém, se existir uma situação mal resolvida, guarde essa expressão que eu estou usando, se existir uma situação mal resolvida, tudo pode ser perdido. Tudo que você construiu, tudo que você trabalhou anos para construir, aquela cidade, ela poderia ser bem construída, as casas poderiam ser boas, os jardins poderiam ser bonitos, tudo poderia estar perfeito, mas por causa da falta da água, aquela cidade, viver naquela cidade seria algo impossível. Sobreviver naquela cidade seria algo impossível, porque ninguém vive sem água. E sabe o que ia acontecer? Eles teriam que pegar suas coisas, mudarem para um outro lugar e começar do zero em outro lugar. Então diz a Bíblia que o povo daquela cidade se juntou a Eliseu e disseram: Eliseu, nós precisamos da tua ajuda. Fomos atrás de Elias, descobrimos que Elias foi levado por Deus e sabemos que agora você é o sucessor de Elias. Nós precisamos que Deus olhe para nós e que Deus cure as águas dessa cidade, porque a cidade é boa, bem localizada, bons comércios, pessoas boas, porém as águas são amargas. E aí que o milagre de Deus começou a acontecer naquela cidade. Aí que o sobrenatural de Deus começou a ser liberado sobre aquela cidade. Eu quero nessa noite profetizar que onde existir um porém na tua vida, que onde existir alguma situação mal resolvida, Deus vai agir, um milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Mais aplausos para o Senhor Jesus, aleluia. Diga para quem está ao seu lado: todo porém que existe na tua vida, diga assim: o nosso Deus, Ele vai agir nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Você pode mandar a Deus de novo. Quando eu falo desse porém, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo desse porém, eu me recordo de um texto na Bíblia, de um homem extremamente importante, chamado Naamã. Está aqui em 2 Reis também a história dele, capítulos à frente. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele era um dos principais comandantes do exército de Síria, porém leproso. Era um homem que tinha uma alta patente dentro do exército, era um homem respeitado, porém existia esse negócio na vida dele: era leproso. Era um roubo que existia na vida dele. Amém? Eu estou ouvindo um celular ligado. Desliga ele para mim, por gentileza. Estou pregando, ouvindo um passarinho muito gentil cantando junto comigo. Coloca aí uns títulos aí. Amém? Naamã era alguém importante, porém leproso. Esse porém fazia dele alguém infeliz. Quem está entendendo, diga amém. Alguém mal resolvido. Quando eu comecei a prestar atenção na história dessa cidade, do porém, de negócio bem feito, porém com as águas amargas, eu falei: Deus, qual é a importância dessa história? Qual é a importância dessa história para nós ministrarmos uma noite como hoje? E Deus me fez entender o que ocorre para que aquela cidade fosse curada, para que as águas fossem curadas. E a primeira coisa que eu vi que Eliseu fez, Eliseu falou assim: me traga um pouco de sal. Põe sal numa salva, num prato, em algumas traduções diz prato. Traga sal para mim.
E quando deram sal para ele, o sal é um negócio simples. E te encontra com facilidade, não é tão caro o sal. Dentro de uma cesta básica, talvez seja uma das coisas mais baratas é o sal. E o poder da transformação daquelas águas não estava no sal. Porque não existe nenhuma propriedade no sal capaz de curar águas, capaz de tirar toda a esterilidade das águas. Não existe. Se existisse, nós pegaríamos um caminhão de sal, iríamos despejar no rio poluído e aquele rio ficaria limpo. O poder não estava no sal. Mas quando ele pede o sal, eu começo a perceber que aquele sal, que é um elemento simples, que é um elemento que não tem muito significado, mas é algo que faz a diferença. O sal dentro de uma refeição, dentro da gastronomia, o sal faz a diferença. Porque uma comida sem sal, mas é uma comida difícil de você ingerir. Quem concorda, diga amém. Amém. O sal representa aquilo que é simples, mas é aquilo que é essencial e que faz a diferença. Quem concorda, diga amém. Amém. Você vai preparar um churrasco? Quem aqui gosta de churrasco? Diga amém. Amém. Vocês gostam de carne, vocês são tudo carnudo. Você pode comprar aquela picanha, aquela mais nobre picanha, aquela friboi. Pode pegar aquela picanha mais nobre. Você vai colocar sal nela. Você vai pagar não sei quanto no quilo daquela picanha. Mas você vai ter que comprar um pacotinho de sal para temperar aquela picanha. Eu começo a entender nesse texto que algumas mudanças, que alguns poréns serão arrancados da nossa vida quando nós começarmos a mudar algumas atitudes nossas. E não são grandes coisas, grandes atitudes, mas são pequenas atitudes, são pequenas coisas no caráter de uma pessoa que faz com que a bênção de Deus seja abundante sobre essa pessoa. Às vezes é o teu modo de falar, às vezes é o teu modo de agir, às vezes é a tua ação lá na tua casa, às vezes é no teu casamento uma situação, às vezes é uma brecha que você tem dado aí, e só Deus sabe dessa brecha, é você fechar essa pequena brecha na tua vida, como eu ministrei no domingo passado, me recordo bem, quando eu falava sobre as raposas e as raposinhas, é você fechar essas pequenas brechas, para que o adversário não tenha poder, não tenha acesso para agir na tua vida. Quando eu digo que Deus usou aquele sal para trazer cura naquele lugar, eu estou dizendo que é uma simples atitude que nós mudamos, e simplesmente Deus abre o céu e derrama a cura e a bênção sobre a nossa vida. Amém, queridos? Você pode glorificar Deus por isso? Amém? Como que eu sei? Como que eu sei? Tem que ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. E você perceber. É incrível que tem algumas coisas que nós fazemos, insistimos em fazer, a gente sabe que é errado isso. Aquele troco que vem errado e você acha que, mas eles têm tanto. Então, aquele troco que vem errado. Às vezes aquela brincadeira que a gente faz, dando brecha para o adversário, encher a nossa mente de coisas que não deve. Está entendendo? Diga amém. Amém. Joga sal na tua mente nessa noite. Toma um banho de sal grosso, irmão. Vai tirar toda. Não vai fazer isso. Por que eu fui falar isso? Está gravando isso? Está gravando. Agora depois o pessoal falou na igreja, tem que tomar banho de sal grosso. É isso que eu estou dizendo. Não é isso. Mas tampe a brecha para que o adversário não tenha acesso aqui na tua vida. Deixa eu correr na minha pregação. Ele pega o sal e onde que ele foi? Olha o que diz aí, o versículo 21. Aqui está a essência da minha pregação de hoje.
Olha o que diz o versículo 21. Então saiu ele ao... Tem alguma palavra aí que diz aí? Ele saiu, foi para onde? Manancial. Aqui está a essência da palavra, hein? Foi ao manancial das águas e colocou sal nele. E ele lança uma palavra: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não sairá mais delas morte nem esterilidade. Onde que ele foi? Foi lá no manancial. Sabe o que é o manancial de um rio? O que é o manancial de um rio? Sabe o que é o manancial de um rio? É a fonte, é onde nasce. Ele foi na fonte. Repita-se comigo: Eliseu. Mais alto, diga assim: Eliseu foi na fonte. Quem entendeu? Diga amém. Não adiantaria ele pegar o sal e jogar na ponta. Não adiantaria ele pegar o sal e jogar no meio. O que iria ocorrer se ele jogasse no meio? Sabe o que ia ocorrer? As águas que estavam para lá, elas estariam como? Enfermas, doentes. Daqui para cá seria curado. Mas o que ia acontecer? Aquelas águas iam passar. E o rio continuaria com as suas águas doentes. Então Eliseu pensou o seguinte: para o negócio ser curado, nós precisamos ir lá na fonte. É lá na raiz do problema. Quem está entendendo? Diga amém. Tem coisas que a gente quer resolver na nossa vida e você quer resolver de forma superficial. Tem situações na nossa vida que nós queremos resolver só daqui para o meio. Tem coisa que não quer nem mexer, mas não adianta. Se você quer a cura verdadeira na tua vida, se você quer realmente ser liberto por Deus, você precisa ir lá na fonte do problema. É lá na raiz do problema. E lá na raiz do problema você consegue resolver. Você consegue jogar o bendito sal lá na raiz do problema. E dali para frente a tua vida será curada e liberta para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E lá na raiz, eu pensando nisso, irmãos, pensando nisso tudo, eu comecei a lembrar de sentimentos da nossa vida. Que às vezes nós temos sentimentos que não são bons no nosso coração. E qual que é a nossa cura? Como a gente consegue ser curado desses sentimentos? É ir lá na raiz deles. E lá na raiz eu liberar o perdão desse sentimento. Tem pessoas que hoje não vivem bem na sua vida porque tem amarguras lá do passado. Tem coisas que aconteceram lá no passado e você ainda não conseguiu curar, não conseguiu superar. Quando você vai buscar ajuda de um psicólogo, do divã de um psicólogo, ele vai tentar fazer você compreender que é você perdoar lá atrás que você vai conseguir viver o presente. É você conseguir se desprender daquilo que aconteceu lá atrás, daquela decepção do passado, daquela frustração do passado, daquela traição do passado, daquela vergonha do passado, daquela palavra que foi lançada para você no passado. É você se desprender daquilo tudo e viver o presente. É você esquecer do que passou. É você eliminar a raiz do problema da tua vida. Quantas pessoas que não conseguem perdoar as decepções que tiveram com os pais. Ah, mas o meu pai me deixou lá atrás no passado. Ah, mas minha mãe me deixou numa caçamba de lixo. Ah, mas não sei quem fez isso para mim. Mas porque no passado eu fui traído. Ah, mas porque no passado alguém me decepcionou. Ah, mas alguém no passado fez isso comigo. Se libere do teu passado. Joga sal no teu passado e viva o presente. Um novo tempo de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Perdoe.
chama o sal? Perdão. Perdoe. É o sal que você está jogando. Quem está entendendo? Diga amém. Sentimentos. E raiz dos problemas? Todo problema tem uma raiz. E tem uma origem. Quando começou isso? Às vezes, ocorre de um casal procurar para pedir ajuda. E a gente tenta ir lá na raiz para procurar entender como que começou esse negócio aí. De onde que veio esse problema? Quando você consegue voltar, você começa a perceber que a raiz está lá embaixo. O negocinho era tão simples, mas foi criando uma proporção muito grande. Por isso que Eliseu foi lá na raiz das águas, lá na fonte das águas. Pegou o sal e falou assim: olha, eu profetizo que a partir de hoje estas águas estão curadas. Ele pega o prato de sal e ele vira o sal naquela água. O que acontece com o sal? O sal dissolve. O sal dissolve naquela água. E aquela fonte, que era uma pequena brecha na pedra que saía aquela água, dali começou a brotar uma água curada, liberta e abençoada. Eu quero hoje profetizar que na minha vida e na tua vida, a partir de hoje, Deus vai colocar as mãos dele e vai ter cura de Deus acontecendo na tua vida. A partir de hoje, levanta suas duas mãos para o céu. Eu profetizo em nome de Jesus liberação de Deus na tua vida. Eu profetizo a cura do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo que todas as raízes do mal, todas as raízes de influência negativa, todas as palavras, hoje Deus está libertando pessoas, Deus está quebrando maldições, Deus está te curando e fazendo a bênção dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus, quantos podem glorificar, quantos podem aplaudir e exaltar o nome do Senhor essa noite, aleluia! Quantos podem aplaudir a Deus mais forte? Feche os teus olhos, vamos ouvir o Senhor, aleluia! Amém, queridos? Olhe para quem está ao seu lado e diga para essa pessoa: receba uma palavra de cura para a tua vida, em nome de Jesus. Quem recebe aqui, diga amém. Amém. E o que acontece? Eu vou finalizar agora. Olha aí o que diz no último versículo que a gente fez a leitura. Versículo de número 22. E aquelas águas ficaram, na minha Bíblia diz sãs, ou curadas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Queridos, o texto, ele encerra muito simples. A impressão que eu tenho, sabe quando você está escrevendo um texto, você precisa finalizar o texto, tem que ser rápido para finalizar, não finalizar rápido. Então, resumindo, mais ou menos isso, resumindo, as águas daquela cidade ficaram curadas. Não tem muita explicação depois. O que ocorre depois a gente pode imaginar. Em outras palavras, teve saúde naquelas águas. Sabe o que é ter saúde? Quando nós falamos que um corpo é saudável, o que nós estamos falando? Que esse corpo é um corpo que tem harmonia em cada parte dele, está em harmonia. Quando nós falamos que um corpo é saudável, nós estamos dizendo que tudo nesse corpo está funcionando perfeitamente. Quem diga amém? Amém. Harmonia e funcionar perfeitamente. Poderia usar mais outras palavras aqui. Vamos ficar com essas duas. Daquele momento em diante, as águas daquela cidade teve cura nelas. E o que estava em desarmonia começou a ter harmonia. O que estava em desacordo começou a ter em acordo. O que não estava funcionando passou a funcionar perfeitamente.
É essa palavra profética que Deus manda eu liberar sobre a tua vida nessa noite. Se você crê, levanta as suas mãos para o céu. Eu quero declarar na tua vida que aquilo que está em desarmonia, eu quero declarar na tua vida que aquilo que está enfermo, um porém que existe na tua vida. Talvez até hoje você carregou um porém, talvez até hoje você carregou uma situação como Naamã. Era um bom homem, mas era leproso. Talvez você está aqui como Jefté. Jefté era um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Talvez você carregou um porém na tua vida por muitos anos, por muito tempo. Mas eu profetizo hoje, levanta as suas mãos para o céu. Eu profetizo hoje a liberação de cura, a liberação de saúde, a liberação de harmonia sobre a tua vida. Tudo vai funcionar perfeitamente, porque a bênção de Deus, ela te alcança nesta noite, em nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, abre a sua boca, dá um glória a Deus, diga: Deus, eu recebo, e aplauda e exalte ao nome do Senhor nessa noite. Deus te abençoe, querido. Querida, que Deus te abençoe. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar, queridos.